Amados, a paz do Senhor. Hoje, dando continuidade às nossas lições da revista da Escola Dominical, hoje vamos discorrer a respeito da lição 6, cujo título é A Bíblia como um Guia para a Vida. Esta lição, ela será ministrada no próximo domingo, dia 6 de fevereiro de 2022, em todas as Assembleias de Deus do Ministério Missão. Vamos estar tratando aí do mesmo assunto, nas nossas escolas dominicais. É um assunto muito, muito importante, a Bíblia como um guia para as nossas vidas, a Bíblia como aquele norte que vai realmente nos dar ali o caminho, o caminho da excelência, o caminho de luz, o caminho da sabedoria. E realmente excelente, é algo de muita excelência, que possamos aprender um pouco, Aprender um pouco com o manual divino, com o manual que Deus deixou para as nossas vidas. Amados, como de costume, eu gostaria de pedir a vocês, que se forem a primeira vez que vocês estão aqui, se inscrevam no nosso canal. Esse conteúdo é conteúdo bíblico, falamos sobre temas bíblicos. Também é importante que você ative o sininho ali, deixe o seu like, porque fazendo assim, a plataforma entende como sendo relevante, esse trabalho, e quando alguém estiver na rede mundial de computadores, na internet, pesquisando sobre o tema, esse vídeo ele possa também aparecer na lista de sugestões, ok? Então, já dando continuidade aqui à nossa lição de hoje, vamos aqui para o nosso texto áureo. O texto áureo diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Está lá em Salmos, capítulo 119 e o versículo 105. Só lembrando já que o Salmo 119 é o capítulo mais longo da Bíblia, Então, nessa porção aí do Salmo 105, do versículo 105, está comparando, a palavra de Deus como ali uma luz, uma lanterna, um farol que alumia os nossos pés, que ilumina o nosso caminho. A verdade prática diz assim: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. E aí eu também acrescentei e excelência. Por quê? Porque para todo aquele que tem a Bíblia como seu manual de vida, além de ser uma pessoa sábia, prudente, ela age também com excelência. É o tipo da pessoa que ela vai se destacar onde ela chegar, porque ela tem um caráter ali alicerçado, experimentado, forjado realmente na palavra de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela está também no Salmo 119, do versículo 97 ao versículo 105, que diz assim a palavra do Senhor. O versículo 97 diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Ou seja, todos os dias de nossas vidas devemos meditar na palavra de Deus, porque meditando na palavra de Deus, nós certamente encontraremos ali soluções para os nossos problemas do dia a dia, os nossos afazeres do dia a dia, para as nossas angústias, para aqueles dias maus, na nossa caminhada de vida. Então, é muito importante que realmente meditemos na palavra do Senhor, inculquemos a palavra do Senhor em nossas mentes, em nossos corações, e assim possamos também instrumentalizar esse ensino em nossas vidas. E então a palavra de Deus continua dizendo: tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Ou seja, aqui o salmista está dizendo que por ele estar sempre ali abalizado na palavra de Deus,
ele se sobrepunha sobre aqueles que vinham contra ele, porque ele estava ali alicerçado, ele estava ali em cima, né? Ele estava ali assentado realmente naquele ensinamento, naquela orientação que era certa, orientação certa, uma orientação realmente adequada, né? Salutar para a vida ali do salmista e para a vida de todo aquele que se abalize ali no mandamento divino. Então, amados, em relação a essa figura que ele utilizou aqui, né, de inimigos, pois estão sempre comigo, ou seja, que a palavra de Deus estava sempre com ele, e por isso mesmo ele se sobrepunha aos inimigos aqui. Então, a gente pode também aqui fazer uma meditação em Lucas capítulo 14, né, versículo 31 ao 32, Jesus dizendo assim: ou qual é o rei que, indo entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro a consultar se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Então, assim, o que Jesus está aqui orientando? Jesus está orientando que antes de você entrar num projeto, que antes de você entrar numa luta, que antes de você entrar realmente ali num propósito, que você primeiro verifique as suas condições, né? Verifique ali o que você tem em mãos, até onde você pode ir, até onde você pode fazer. Em outras palavras, né? Tenha prudência, seja cauteloso, para que você não venha ali a ser envergonhado, né? A ser prejudicado, a ser derrotado por alguém que venha contra você e, de repente, você, por falta de sabedoria, poderia contornar aquela situação de um jeito e termina, às vezes, agindo de forma sem cautela, assim, sem prudência, e termina ali realmente sofrendo uma derrota, sofrendo uma vergonha. E continua: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Amados, o entendimento, né, o discernimento, ele é dado por Deus, a sabedoria é dada por Deus. Por quê? Porque aquele que tem, né, como eu já mencionei, vou repetir aqui, aquele que tem a palavra de Deus, né, como ali o seu guia, como realmente ali a sua bússola, ali dá um norte, ali dá ali uma vereda para você andar, essa pessoa, ela é bem-aventurada, né? Ela é bem-aventurada porque, por exemplo, segundo diz aqui o Salmo 1, ela não está num conselho de ímpio, ela não está indo por a cabeça de um ímpio, mas ela está indo pelo coração do próprio Deus, pela instrução do próprio Deus. Então, aquele que anda nos retos caminhos do Senhor, nos retos caminhos que o Senhor ali orienta para que andemos, certamente essa pessoa será feliz, será bem-aventurada e não sofrerá ali a vergonha diante ali de seus inimigos. Aí diz mais: sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos, né? Provérbios 27, versículo 12 diz assim: o homem sensato vê o perigo e se esconde, mas o insensato vai em frente e acaba mal. Amados, hoje nós estamos vivendo num período de pandemia, né? Nós estamos no ano de 2022 e desde o ano de 2020, né? Desde março de 2020, nós estamos atravessando uma pandemia realmente muito terrível, né? Em todo o globo chegou ali o vírus da Covid-19. Então, o que nós devemos fazer, né? Nós devemos seguir as orientações das autoridades, né, no assunto. Ministério da Saúde, a OMS. Por quê? Porque é um risco, é um perigo, sim, é um perigo. Então, a gente não pode, assim, vamos dizer, deixar de lado recomendações. Não podemos deixar de lado, por exemplo, usar máscara, né? Não vamos deixar de lado usar máscara, principalmente em lugares fechados, né? Vamos estar ali com a nossa máscara, nas nossas igrejas, levar sempre um álcool em gel ali para estar higienizando as mãos, tudo. Por quê? Porque o insensato, ele vê um perigo e ele não dá crédito ali ao perigo e termina, às vezes, caindo de uma forma que poderia ter sido evitada, né? Então, vamos realmente sermos sensatos e nos escondermos do mal. Aí diz assim: desviei os meus pés de todo caminho mau
para observar a tua palavra, né? Desviei meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Amados, os juízos de Deus são perfeitos, né? E Deus, ele nos ensina dentro da perfeição de Deus, né? Deus nos quer realmente como pessoas ali excelentes, né? Deus não nos quer como pessoas mais ou menos, pessoas ali, né? Meio lá, meio cá, não. Deus quer uma vida excelente para a nossa existência. É como Jesus falou, aquele que vem até mim, de maneira alguma eu lançarei fora. E outra coisa, a nossa vida em Deus não é apenas uma vida biológica, porque uma vida biológica qualquer um vive, né? Mas uma vida com abundância, uma vida com excelência. E assim tem que ser realmente o nosso trajeto, né, por sobre essa terra. Não me apartei dos teus juízos. Amado, falando em juízos, né, a gente escuta muito, né, muito nas igrejas, até mesmo no dia a dia, pessoas dizendo assim que a gente não pode julgar os outros, né? Olha, a gente pode julgar sim, né? Aliás, lá em João, essa passagem que eu coloquei aqui, fala justamente isso, né? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então, nós devemos julgar sim pela reta justiça. O que a gente não pode fazer, e Jesus realmente condenou, é aquele julgamento hipócrita, né? Eu condeno alguém naquilo que eu mesmo faço, né? Então, isso aí não é um julgamento, isso é uma hipocrisia. Mas nós devemos sim, né? Devemos julgar e devemos condenar as coisas erradas, né? Como diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 11 ao versículo 12, que a gente deve condenar as obras das trevas. Nós devemos condenar sim, julgar e condenar as obras das trevas. O que não podemos fazer, amados, é condenar o pecador. Porque condenar o pecador, isso cabe a Deus, não nos cabe colocar ninguém no céu. Aliás, colocar no céu, a gente até leva o caminho, né? Mas, principalmente, não nos cabe colocar ninguém no inferno. De fato, a questão da salvação a salvação é individual e a questão é entre o homem e Deus. Isso aí não, a gente não entra nesse mérito. Mas em relação, amados, por exemplo, as obras, né? As obras aqui terrenas, né? As morais aqui, vamos dizer assim, a moral, né? Nós devemos sim, né? Julgar segundo a reta justiça e condenar as obras das trevas. Nós não só podemos, como devemos fazer isso. Aí diz assim, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que mel à minha boca. Amados, é o seguinte, a palavra de Deus, ela é doce, não porque ela seja uma palavra fácil, né? Não é fácil, até porque a palavra de Deus, ela é do tipo que separa nós dos nossos pecados, né? E nem sempre a gente quer se separar dos nossos pecados, né? Venhamos e convenhamos. Por quê? Porque o pecado é atraente, porque o pecado é sedutor, porque o pecado realmente arrasta, né? Então, às vezes, a gente realmente não quer, mas é bom que nós comamos, né? A palavra do Senhor. Por quê? Porque a gente precisa realmente da palavra de Deus como um remédio, né? Para essa nossa tendência natural para pecar. E aquele que está balizado na palavra, que está ali andando segundo a palavra do Senhor, ela tem ali, como eu já mencionei, um norte. Ela tem ali um padrão, né? Ela sabe qual é o padrão, ela sabe qual é o parâmetro, e assim fica melhor, né? Fica menos difícil para a pessoa se portar de forma ética, né? Pela ética divina aqui sobre a terra. O versículo 104 diz assim, pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Amados, a Bíblia diz lá em Provérbios 9, versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Ou seja, nós devemos, amados, lermos a Bíblia para sermos sábios e praticarmos a Bíblia para sermos santos. Porque se fizermos isso, nós teremos o conhecimento de Deus, nós teremos o conhecimento das coisas divinas
E por isso mesmo seremos pessoas com entendimento e, consequentemente, pessoas sábias. Agora vai repetir o nosso texto áureo, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A introdução da lição diz assim: a nossa introdução, ela nos fala, né? A Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras de vida eterna. Então, amados, nós devemos realmente examinar, né, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, porque nela ali estão as palavras de vida eterna, e uma vez que nós nos guiemos, né, nos amoldemos a esta palavra, nós temos ali um guia, né, um guia certeiro para que venhamos a viver realmente o caráter cristão que Deus quer para as nossas vidas. A introdução ainda continua dizendo, né? Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Então, nesta lição, nesta gravação que nós estamos aqui fazendo agora, veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida, né? Comparada a uma casa, né, construída sobre um alicerce de pedra, né? Uma fundação de pedra. Uma casa dessa, ela está ali apta, né, a suportar as intempéries, as tempestades, etc e tal qual também o ser humano que está alicerçado sobre a palavra de Deus. Ele vem o dia mal, ele pode, assim, muitas das vezes até realmente ali balançar, né, às vezes até cair mesmo, mas ele ali, ele se endireita, ele se levanta, ele permanece. Por quê? Porque ele está alicerçado ali, o alicerce é de pedra, né? Podem até, às vezes, as paredes tremer, as paredes rachar, uma parede ou outra cair, mas o alicerce está ali abalizado realmente na estrutura que é a rocha, ou seja, o próprio Deus em nossas vidas. A palavra-chave, amados, dessa lição de hoje é guia, né? Daí porque eu coloquei esta bússola aí para ilustrar. A Bíblia, ela é um alicerce para as nossas vidas, como eu já mencionei. Amados, a Bíblia, ela é a única infalível revelação escrita. Olha, há muitos livros que são bons para a leitura, muitos livros, né? Filosofia, matemática, ciência, geografia, línguas, etc e tal. Porém, amados, a diferença da Bíblia em relação a qualquer outro livro é que a Bíblia só contém verdades. A Bíblia é só verdade, né? A Bíblia, de capa a capa, é a palavra de Deus. Por exemplo, Charles Darwin, né, nessa importante obra, A Origem das Espécies. Tem algo aqui dentro que nós devemos conhecer, que é bom para o nosso conhecimento, é bom realmente para que nós venhamos entender, né, as coisas, né, a vida natural, a natureza. Tem coisas aqui importantes? Tem. Mas nós não devemos nos alicerçar neste livro, porque certamente, né, certamente há alguma coisa aqui, e especialmente nesse aqui, há mesmo, né, algo que vem realmente ali trazer algo estranho para as nossas vidas, trazer um conhecimento espúrio para as nossas vidas, conhecimento esse que traz ali ensinos que não se sustentam, ensinos ali que não vão ao encontro da verdade realmente. Então, por isso fiquemos com a Bíblia Sagrada como o livro dos livros. A Bíblia, amados, sendo o alicerce das nossas vidas, então a pessoa que ouve e coloca em prática esta palavra, ela é comparada, né, a uma pessoa prudente, né, cuja casa é alicerçada em cima de uma base, né, de uma base ali rochosa, alicerçada sobre uma rocha realmente, né. Eu coloquei essas figurinhas aqui quando a gente era pequeno, né? Era a história dos 3 porquinhos, ela é bastante ilustrativa, né? Os 3 porquinhos, um construiu a casa, né, de palha, o outro constrói a casa de madeira e, por último, alguém construiu a casa aqui, né, com tijolos, né, com blocos. Então, quando vem o dia mau, né, chega ali o lobo mau, na figura, no nosso caso aqui, poderíamos exemplificar, ligar, né, a figura do lobo mau com a figura de Satanás, né, em nossas vidas. Então, no dia que sopra realmente, né,
aquele que não está com a sua casa alicerçada em blocos, alicerçada em pedra, acontece o que aconteceu aqui nessa historinha, né? A casa desse aqui voou, a casa desse também aqui voou. Porém, contudo, todavia, a casa desse aqui permaneceu, porque estava ali com um alicerce sólido, né? Um alicerce realmente ali de blocos, né? De pedras. Então, assim também deve ser as nossas vidas, né? Em relação a estarem alicerçadas na palavra do Senhor. A palavra de Deus é o nosso alicerce, porque Cristo é essa rocha que nos dá essa base, né, essa base segura. Por quê? Porque Cristo tem as palavras da vida eterna, como está lá em João, capítulo 6, versículo 68. A palavra de Deus, amados, é uma fonte, né, de ensinamentos, de modo que nenhuma crise, digamos assim, pode realmente nos jogar por terra e ali fiquemos permanecendo, né, caídos. Por quê? Porque nenhuma crise, né, dessa vida, nem de outra vida que seja, né, nem na eternidade, nada, amados, pode abalar, né, abalar no sentido que eu digo, deixar a pessoa caído, né, matar a pessoa, porque cair, qualquer pessoa cai, mesmo sendo um crente, cai, né, como diz a palavra, mas ele não fica caído, porque Deus o levanta. Então, amados, nada, absolutamente nada, né, nada pode abalar quem está firmado em Cristo e na palavra de Deus, como diz lá em Romanos 8, versículo 38, versículo 39, que diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, temos a palavra de Deus também como esse alicerce, né? Para que as crises que venham na nossa casa, que venham em nossas famílias, que venham nos nossos trabalhos, que venham realmente em nossas vidas, que essas crises não tenham assim o condão de nos destruir, né? De maneira alguma, mas nos fortalecer, nos abalizar para aumentarmos a nossa confiança e a nossa dependência de Deus. A Bíblia, amados, ela é uma luz que alumia no lugar escuro, como está lá em 2 Pedro 1, versículo 19. Ou seja, ela, no meio de uma escuridão, de uma tempestade, de um problema, né, realmente, às vezes, de uma doença, né, de uma tristeza, algo parecido, a Bíblia, ela dissipa essa escuridão, essa perturbação, às vezes, amados, uma depressão ou algo assim, ela vem realmente a dissipar essa escuridão espiritual e nos conduzir em segurança, né? Não somente aqui na terra, mas também nos conduzir para a vida eterna. Por quê? Porque a Bíblia nos dá esse alicerce. A palavra de Deus, amados, ela é luz, né? E ela é luz porque a Bíblia, de capa a capa, ela nos fala de Jesus Cristo. E o próprio Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, como está lá em João 8, versículo 12, né? E o apóstolo Paulo também ensina que devemos andar como filhos da luz, conforme Efésios 5, versículo 8. Isto é, afastados da prática do pecado. Amados, eu não estou aqui dizendo, né, nem poderia dizer que quem é crente, por exemplo, nascido de novo, né, aquele que é realmente batizado com o Espírito Santo, inclusive, que essa pessoa não peque. Peca sim, continua pecando. Só que a diferença entre o crente que peca, né, e o ímpio que peca é que o crente peca e o crente sofre por aquele pecado. Ele não se sente bem, né? Ele não sai, por exemplo, contando vantagem porque fez algo errado, como às vezes um ímpio faz. O crente, ele faz o que é errado, mas ele sofre por aquilo ali. Ele faz o que é errado, mas ele mesmo não precisa que ninguém aponte ele. O próprio Espírito Santo, que habita na vida dele, que habita no corpo dele, o próprio Espírito Santo irá apontar e dizer, você errou, né? Você deve se envergonhar pelo que você fez. Porque nós, amados, que estamos na igreja, nós sim, às vezes a gente extrapola, muitas das vezes, amados, a gente perde o nosso controle, às vezes a gente fala palavras torpes realmente, mas não é algo de que a gente assim se alegre com isso. A gente faz porque somos seres humanos, mas logo após, em seguida, já bate o arrependimento, já bate aquela tristeza. Por quê? Porque aquele que já conheceu a luz e que está na luz, as trevas
passa a ser para ele algo estranho. As trevas passa a ter para ele um gosto amargo, né? Ela não vai mais se vangloriar, né, do pecado que ela fez, como o ímpio faz, né? O crente não se vangloria do pecado, muito pelo contrário, ele se entristece pelo pecado. Outra coisa, amados, a palavra de Deus, ela é imutável, né? Outra característica, a palavra de Deus, ela não muda, né? Venha o que aconteça o que acontecer, vem o sol, vem a chuva, vem a neve, vem o governo A, o governo B, o governo C, a moda Y, a moda X, a moda Z, não importa, né? A palavra de Deus, ela continua sendo a nossa autoridade final em assuntos de fé e de prática. E por quê? Porque, segundo diz a palavra do Senhor, lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque a profecia, ou seja, a palavra de Deus, nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Muitas pessoas questionam dizendo assim, mas a Bíblia quem escreveu foi o homem. Ué, é claro que era o homem que tinha que escrever com a palavra, com a linguagem do homem, porque era um livro que seria entregue para a humanidade. Você já pensou se a palavra de Deus fosse escrita por anjo na linguagem de anjo, quem que ia entender, né? A gente vive a vida inteira, mal conhece até o português, no caso aqui o Brasil. Muitas pessoas vivem a vida inteira, não conhecem nem a gramática portuguesa. Faça um cálculo, se um livro fosse escrito, por exemplo, na linguagem de anjos, numa linguagem desconhecida, esse livro não ia ter valor nenhum, porque ninguém ia entender o que estava lá dentro. Então, é claro que tinha que ser escrito por homem, porque se uma galinha tivesse escrito a Bíblia, estava lá cocoricó, 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 quem é que entendeu o que era isso, né? Então, um cachorro escreveu a Bíblia, né? Estava lá, au, 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 quem ia entender isso? Então, de fato, né, Deus é um Deus racional. Então, se Deus ia falar para os homens, tinha que usar homens para escrever. Porque se botasse um gato para escrever, estava lá miau, 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 quem ia entender alguma coisa? Então, essa crítica boba aí, que a Bíblia não merece crédito porque foi escrito por homem, isso é uma tolice. Ué, é lógico que foi escrito por homem, porque foi escrito por homem, na linguagem de homem, para os homens. Para os homens, ok? A palavra de Deus, ela é imutável, né? Porque a Bíblia difere de outros livros. E por que ela difere de outros livros? Porque os ensinamentos, né, contidos ali na Bíblia são fidedignos e confiáveis. Eles não erram e nem falham, né? Conforme está lá em João 10, versículo 35. Amados, então, assim, o texto bíblico, ele permanece inalterado. Como eu mencionei, o texto bíblico não está nem aí para quem é o blogueirinho A, para qual é a modinha B, a modinha C, o que está em voga. A Bíblia ela não está nem aí para o modismo, né? Modismo vem, modismo vai, mas o que está ali é um núcleo duro, né? O chamado núcleo duro, de modo que realmente permanece inalterado, independentemente do que esteja acontecendo, o que vem acontecer, o que deixou de acontecer, a Bíblia é e acabou. Amados, outra coisa, né? Eu coloquei aqui em Eclesiastes 7, versículo 16, que diz assim, não sejas demasiadamente justo, né? Nem exageradamente sábio, porque destruirias a ti mesmo. Você imagina um ensinamento desses, né? Ele valeu na época de Salomão, há 1000 anos antes de Cristo, ou seja, mais de 3.000 anos, né, atrás. Então, ele continua, por exemplo, sendo válido para hoje. Você não pode ser seu próprio carrasco, né? Você errou e todo mundo erra, você deve se perdoar. Tem pessoas que não se perdoam, né, por um erro que ela cometeu. E ali começa instigando, não consegue realmente entender que em cima dessa terra não há um justo, não sequer. Todo mundo erra, todo mundo tropeça, todo mundo em algum momento faz algo de que depois ele vai se envergonhar, né, que ele se envergonha. Mas paciência, já fez. Peça perdão a Deus, confie em Deus e pare com esse negócio de achar que você não erra. Todo mundo erra. Não queira ser justo demais, porque aquele que quer ser justo demais, né, ele termina, assim, às vezes, agindo como Judas agiu, né? Judas entrou para a história com a peste de traidor, e realmente foi o traidor. Mas teve outra característica em Judas. Ele foi soberbo.
Judas foi soberbo, Judas errou, Pedro também errou, né? Só que Pedro se reconciliou, Pedro voltou atrás, Pedro reconheceu o seu erro, e Judas não reconheceu, né? Judas preferiu se matar, né? Se matar, reconhecer um erro. Ora, todo ser humano erra. Não há nenhuma pessoa em cima da terra que não erre. Se você errou, fez algo torpe, e isso tá te incomodando, se você puder pedir perdão para a pessoa, peça. Se você não pode mais pedir perdão para essa pessoa, paciência, né? Converse com Deus, leve seu problema a Deus, bote sua cabeça no travesseiro e durma. Porque pare, né? Pare, como diz a palavra aí, de querer ser demasiadamente justo, demasiadamente santo. Ora, um ensinamento desse, que valeu naquela época, vale até hoje. Por quê? Porque a palavra de Deus permanece inalterada. Então, amados, como eu estava dizendo, né, os princípios bíblicos, eles têm aplicação hoje, assim como tiveram antigamente, né? Amados, a natureza, né, que em última instância, né, é ali a professora, vamos dizer assim, né, de Deus para todas as pessoas, né, porque na natureza está ali a obra de Deus, né, manifesta. Olha, há sei lá quantos mil anos atrás, ó, do jeito que estava aqui, olha, essa árvore, essa semente saía assim, depois ficava assim, depois ia assim, e assim ia indo, e assim é desde a antiguidade, e continua hoje do mesmo jeito. Por quê? Porque a obra de Deus, porque o agir de Deus não mudou, né? Os homens que pensam, entendeu? Que, evoluiu isso, evoluiu aquilo, não sei o quê. Olha, o padrão de Deus, né? As regras que Deus deixou no mundo são as mesmas. São as mesmas. E nada vai mudar isso. Põe na sua cabeça. Mas não sei o quê, estamos na era da internet, né? Do avião a jato e não sei o quê, porque vira, porque torna. Olha, o ser humano é o mesmo. O ser humano é o mesmo, né? As atitudes ainda são as mesmas, né? As necessidades são as mesmas, os medos são os mesmos, né? Então, nada mudou. A verdade é que nada mudou. As leis de Deus, não tem essa história de que, foi do passado, não sei o quê, já está retrógrada, não tem nada disso. Do jeito que a coisa era no passado, continua no presente e vai continuar, porque o mundo está estabelecido, né, sob as leis do Criador. E essas leis do Criador, elas estão aqui, ali positivadas, né, na escrita, que no caso é a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, meus amados, ela contém padrões da ética, né, e da moral cristã que não sofrem mudanças, como eu mencionei. É um núcleo duro ali, são princípios ali que você não vai conseguir alterá-los de maneira alguma, né? Poderíamos chamar, por exemplo, em filosofia, do imperativo categórico, né? É isso aí e acabou, né? Roubar é errado hoje, é errado ontem, vai continuar sendo errado, e desde que o mundo é mundo, roubar é errado, e acabou, e está na palavra de Deus dizendo que não pode roubar, não pode e acabou, né? Porque as coisas vão mudando, não sei o quê, né? Adultério é errado, continua errado, mas não sei o quê, estamos aí na geração colorida, geração Coca-Cola, geração não sei o quê, a Bíblia não está nem aí pro colorido dessa vida que inventaram, para Coca-Cola, ou seja lá o que seja, a Bíblia é e acabou. O que é e não deixará de ser. Amados, é o seguinte, e por que, né, que esses valores eles são permanentes? Porque a fonte desses valores é permanente, que no caso é a Bíblia Sagrada. Como eu mencionei aqui, olha, as doutrinas bíblicas, né, do nosso caráter, né, que alicerça ali o nosso caráter, amados, elas são imutáveis, né? As doutrinas bíblicas, elas são imutáveis. Então, não importa aqui no Brasil, por exemplo, desde Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o nosso primeiro presidente aqui no Brasil, em 1889, até o Bolsonaro, e quem venha depois, ou que deixe de vir, não importa. A palavra de Deus, ela não está ali de maneira alguma subordinada a nenhum tipo de governo, a nenhum tipo de pensamento, a nenhum tipo de ideologia, a nenhum tipo de modismo. Não importa o que está na onda, o que está na moda, não importa. A Bíblia não está nem aí para a moda, né? A Bíblia, ela simplesmente é, e o que está ali permanece.
Amados, a Bíblia, ela também tem o condão de nos tornar pessoas sábias, né? Por quê? A Bíblia, ela é um guia prático para a nossa vida aqui, né? Eu sempre digo que a Bíblia, ela é um livro para os viventes, não é um livro dos morrentes, vamos dizer assim. Até porque a Bíblia não está aqui para ensinar quando você estiver no céu, até porque lá no céu não vai precisar ensinamento, né? Lá no céu não vai precisar conhecimento, nem nada, né? No céu ali as coisas já terão sido consumadas e o que passou já serão coisas passadas, né? Então, a Bíblia, ela é um guia para a nossa vida aqui, né? É como eu devo me comportar enquanto ser humano diante de Deus, enquanto ser humano diante dos meus filhos, enquanto ser humano diante do meu marido, enquanto ser humano diante dos meus colegas de trabalho, enquanto ser humano diante do trânsito. São situações práticas do dia a dia. Por isso que a Bíblia é a nossa autoridade final em assuntos de fé e de prática. Então, amados, essa palavra, né, o fato da Bíblia nos tornar sábios, né, nos dá sabedoria. Só trazendo aqui um pouco da etimologia dessa palavra sabedoria, né, conhecimento, etc e tal. Ela vem, né, do hebraico, essa expressão aqui, Rockman, né, Okman, e também vem do grego, e aí nós já conhecemos mais, é a nossa famosa Sofia, né? A palavra Sofia significa sabedoria, habilidade, experiência, qualidade de quem é sábio. Então, aquele que realmente lê a Bíblia Sagrada, se alicerça nos conhecimentos da Bíblia Sagrada, não tem como não ser uma pessoa sábia. O conceito, amado, de sabedoria, ela quer dizer que a pessoa sábia é aquela que junta o conhecimento da verdade, né, com a experiência do dia a dia, do cotidiano. Ou seja, não adianta só saber fazer, né? Tem que fazer realmente, né? Você só saber não basta, né? Você tem que fazer. Então, você é sábio quando você conhece o que é certo e não fica só no conhecer o que é certo, você também faz o que é certo. Amados, isso significa que o conhecimento absorvido pela nossa mente, né? O conhecimento absorvido ali, tirado ali da palavra de Deus, ele deve ser aplicado em todas as situações da nossa vida, em todos, né? Como eu mencionei anteriormente, né? O Provérbio 27, versículo 12, fala que o homem sensato vê o perigo e se esconde, mas o insensato vai em frente e acaba mal. Por exemplo, aqui, né, uma descida. O insensato vai ver essa placa aqui, né, dizendo, olha, desce engrenado, né? Usa o freio motor. O que ele faz? Ele tá com a banguela aqui, entendeu? Ele tá com a banguela aqui nessa descida e o resultado quase sempre é trágico. Por quê? Porque a palavra de Deus já alerta nesse sentido, que o homem sensato, ele vê o perigo, né? E ali ele se esconde, ele pausa ali, né? Ele dá ali, ele toma assim uma atitude de prudência. Mas o insensato, ele não está nem aí, ele vai em frente e, como diz a palavra aqui, ó, e acaba mal. Amados, outra coisa, né? Como eu mencionei anteriormente, só conhecer não basta. O conhecimento sem a prática, ele não produz sabedoria, como está lá em Provérbios 3, versículo 7. Aliás, Tiago, né, foi mais direto nesse assunto, Tiago 4, versículo 17, que diz assim, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aliás, só aqui a guisa de ilustração, na minha casa eu tenho esse versículo bíblico, né, em vários lugares aqui pregado na minha parede. Por quê? Porque de vez em quando, né, alguém diz assim, olha, a porta está aberta aqui, o cachorro vai sair. Eu digo, olha, se você sabe que a porta está aberta e a porta tem que fechar, você feche logo, né? Não basta só saber que a porta está aberta e o cachorro vai sair. Feche a porta. Feche a porta. Não espere que um segundo, um terceiro vai fazer. Você sabe que tem que fazer aquilo ali, então você faça. Como diz lá em Tiago 4, versículo 17. Amados, a sabedoria ela é um dos atributos divinos, né? Aliás, aqui, ó, onisciente. Uma das características, né, de Deus é que ele é onisciente, né? Ele sabe de todas as coisas. Então, a sabedoria, ela é total, né? Ela é completa em Deus, né? Por quê? Porque o próprio Deus é a fonte de toda a sabedoria. Amados, a sabedoria de Deus também, ela é inescrutável, né? Como diz lá em Romanos 11, versículo 33. E o que é ser inescrutável? Amados, é porque é uma sabedoria que ela é impenetrável, né?
Não tem como você compreender Deus, entender Deus. Se alguém entendesse Deus, essa pessoa era Deus, né? Então, assim, você não pode assim achar, meu Deus, mas eu não estou entendendo como Deus faz as coisas. É lógico que você não vai entender. Ninguém consegue entender. Ninguém consegue entender. E por quê? Porque a sabedoria de Deus, ela é inescrutável. Amados, então todos aqueles, né, que vivem conforme os preceitos da palavra de Deus são chamadas de pessoas sábias, né? De pessoas sábias. Ela pega ali os ensinamentos e toma no seu cotidiano, né? Como diz lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. Então, nesse sentido, né? Gênesis capítulo 3, versículo 16, diz algo bem interessante, né? Deus chega para a mulher e diz, e aliás, eu estou abordando aqui, porque hoje está muito em voga, né? Está muito em voga que a mulher, né? Que a mulher está de igual para igual com o homem, que do jeito que o homem age, a mulher também tem que agir, porque as forças são iguais, os direitos são iguais e não sei o que são iguais, né? Porém, contudo, todavia, né? Em que pese a mulher ter direitos iguais e deve ter realmente esses direitos, porém a mulher deve se atentar para o que está aqui, olha, a condição dela não é igual, a condição da mulher não é igual. Olha aqui o que Deus diz para ela, né? Farei mais intensas as dores de sua gravidez e com dor você dará à luz, né? Então, até aqui, nenhuma mulher contesta isso aqui, nenhuma. Ninguém contesta que a gravidez, né, é com dor, né? Aliás, tudo que diz respeito à gravidez já é com dor, né? Com dor. Desde quando a menina, né, fica ali mocinha, tal, tem a primeira menstruação, já vem as cólicas, tal, e de lá para cá é dor, né? Por quê? Porque Deus disse aqui que com dores, né, ela seria mãe. Então, até aqui ninguém contesta, né? Ninguém contesta aqui, ó. Só que o versículo não acabou aqui. Deus dá continuidade dizendo, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Amados, qual é o desejo aqui? Qual é o contexto que está aqui? Que desejo é esse que Deus está dizendo? Ora, por que Eva comeu do fruto? Porque ela desejou ser igual a Deus, ser como Deus, igual a serpente tinha falado. Ela desejou ser Deus, ela desejou ter poder. Só que ela cometeu um erro, né? Aliás, ela cometeu um segundo erro. O primeiro foi ter obedecido ali, dado ouvido à cobra. E o segundo erro que ela cometeu foi ter dado para o marido comer. Devia ter comido ela sozinha e ter ficado quieta. Porque ela passou esse desejo também para o marido dela. E aí tinha um problema. Ele, além de ser mais velho do que ela, era mais forte do que ela. Fisicamente, a completude do homem, ele é fisicamente mais forte do que a mulher. A mulher foi tirada de uma costela dele, né? Então, assim, a matriz era ele. Então, ele é mais forte. Então, a mulher hoje não quer aceitar isso aqui. E as condições e as consequências dessa rejeição aqui, dessa palavra de Deus aqui, essas consequências têm sido funestas, né? E para piorar a situação, veio aí o tal do movimento feminista, século XVIII, por aí assim. Aí depois chega uma Simone de Beauvoir, não sei o quê. Então, o que acontece? Chega aqui para esse gato aqui, né? E o movimento feminista faz ele acreditar que ele é um leão. Olha que temeridade. Então, uma hora esse gato aqui diante de um leão, acreditando que é um leão, né? Vai ali pro fight com o leão. Então, o que o movimento feminista tem feito é isso aqui, ó. Tem feito é isso aqui. Fazer da mulher acreditar que ela é igual. Que ela é igual. A condição da mulher não é igual. A condição da mulher não é igual. Ela fisicamente, fisiologicamente, ela é mais frágil. Ela é frágil em relação ao homem. Ela é frágil em relação ao homem, né? Então, vem mais uma vez, né, um ensinamento, a semelhança dessa orientação que foi dada para a primeira mulher no Éden, vem hoje esse ensinamento espúrio e coloca a mulher numa situação de risco. Porque a mulher, acreditando nisso, que ela é igual ao homem, ela quer agir de maneira igual, e o que tem acontecido, nós estamos vendo aí a situação, aí o risco, né, e realmente as taxas
de agressão e de homicídio, de feminicídio, né, contra a mulher. Por quê? Porque ela acreditou numa mentira, e agora está indo de igual para igual com o homem, e ela está levando a pior. E nós estamos vendo isso, infelizmente, estamos vendo isso todos os dias. Ainda no mesmo assunto, olha aqui, ó. Olha aqui, aquilo que eu mencionei aqui, ó. A cobra chega para a mulher e diz assim, olha, se você comer isso aqui, você vai ser como Deus, igual a Deus, né? Você vai ser igual a Deus. Então, ela querendo, né, desejando ser igual a Deus, ela comeu do fruto e passou esse fruto para o marido dela, né? Então, o marido dela comeu também, quis esse desejo, essa vontade de prevalecer, de ser Deus, passou para o marido dela, passou para o homem, e agora eles iam cair num embate, né? Um Deus aqui, outro Deus aqui, né? Dois deuses juntos para provar quem era Deus, quem era mais Deus e quem era menos Deus aqui. A verdade é que nesse embate aqui a mulher leva pior. Por quê? Porque fisicamente ela é mais fraca do que ele, gente. Isso é óbvio. Isso é biologia. É negar a biologia. Aliás, estão negando a biologia hoje também. Hoje estão negando a biologia até no sexo, no gênero. Lá não tem mais homem nem mulher, porque de repente botaram a blogueirinha lá, a escritorinha tá, botou lá que não existe mulher, que não existe homem. Azar de quem está acreditando nessa lorota. Porque a natureza não está nem aí para isso. As leis naturais, as leis de Deus, elas permanecem inalteradas, como eu disse no início. O homem é mais forte do que a mulher. E a mulher que tenha juízo, ela faz como o apóstolo Paulo falou, ela seja submissa, não no sentido de aguentar abuso, não no sentido de estar debaixo dos pés do homem, o homem pintando e bordando em cima dela, não. Mas ela ter juízo para não ir para o embate com ele e sair, e ficar na dela e sair viva, né? Concorde com esse infame aí que está dizendo, concorda com ele, concorda e permanece viva, minha irmã, e permanece viva. Para com essa besteira de acreditar que tu e ele é igual. Não tem igualdade coisa nenhuma, não. A igualdade é isso aqui, ó. Olha aqui os números aqui. Outra lei que não está nem aí, entendeu? Para as modinhas, é a matemática. Olha aqui outra lei divina aqui. Olha as estatísticas aqui. Olha como é que tem andado aqui o feminicídio. Mulheres perdendo a vida. Por quê? Porque acreditam em lorota. Então foi aquilo que eu disse. Vão ler Simone de Beauvoir. Né? Tem algum problema em ler Simone de Beauvoir? Tem não. Mas saiba que Simone de Beauvoir, nem qualquer outro escritor, nem qualquer outro autor de livro tem ali 100% de verdade no que está escrevendo. 100% de verdade é só a Bíblia. Acredite, né? Tenha a Bíblia como a sua regra de fé e de prática, e você não cai nesses engodos aqui para ser vítima aí da insensatez dos insensatos. Tenha a palavra de Deus como a regra na sua vida e pare de acreditar em lorotas, ok? Amadas, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Como diz lá nos Salmos. Essa frase, temor ao Senhor, não significa ter medo de Deus, né? Mas expressa, assim, reverência e adoração. Obediência, né? Observar realmente o que está escrito na palavra e seguir, né? Não vá pela sua própria cabeça, não. Não vá pela modinha da hora, não. O que está ali permanece. Acredite, a Bíblia é um alicerce duro, um alicerce seguro, onde você pode botar os seus pés ali e saber, né, que você estará firme, que você está firmado em algo assim profundamente sólido, né? Que venha o que venha, que aconteça o que deixe de acontecer, não importa, né? Aquele que está alicerçado sobre a palavra de Deus vai permanecer e vai prevalecer. Amados, outra coisa, a Bíblia, né? Eu costumo dizer o seguinte: se a vida, melhor dizendo, né? Se a vida fosse um filme, a Bíblia era o roteiro. Então, a Bíblia tem lá o início, o meio e o fim. Tem tudo, né? Desde o início de todas as coisas ao fim de todas as coisas. Passando ali por toda a epopeia da humanidade, está ali contida, né, dentro da Bíblia. Vocês querem ver uma coisa? Olha, as pessoas que rejeitam, né, a Bíblia, que vivem alheias à Bíblia, elas quase sempre são pegas de surpresas, né?
Por exemplo, a Covid-19, né? Pegou muita gente de surpresa aí, mas os crentes não. Os crentes não. Por quê? Porque Jesus, lá em Mateus 24, né, no sermão ali escatológico, entre outros, né, sinais que Jesus deu ali em relação ao fim, né, do mundo, falou sobre as pestes, né? E ainda falou mais, né, em relação às pestes, às guerras, etc., que elas seriam como dores de parto, né? Como dores de parto. Nós, mulheres, sabemos muito bem o que é dor de parto, né? Ela começa ali, tá um sinalzinho ali, uma dorzinha ali, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Daí a pouco não tem mais espaço para nada, né? Todo o corpo dela se transforma numa dor só. Até os fios de cabelo dói tudo, né? Quando uma criança está ali para nascer. Então, amados, olha, em relação às pandemias, né? Em relação às pandemias. É lógico que a Covid-19 não foi a primeira pandemia. Já teve outras, né? Nós podemos citar a mais recente, digamos assim, a gripe espanhola de 1917. Só que teve um porém. Teve um porém. Pandemia mesmo, essa agora sim foi uma pandemia. As outras veio só aumentando, mas agora, como diz o outro, de cabo a rabo no mundo, foi essa agora. Para vocês terem uma ideia, no tempo da gripe espanhola, por exemplo, né, aqui no Brasil, meu avô nunca ouviu falar em gripe espanhola lá no interior do Maranhão. Em que pese, por exemplo, um presidente brasileiro aqui, salvo engano, Rodrigues Alves, que provavelmente morreu, sim, da gripe espanhola, mas a verdade é que no interior do Brasil, por exemplo, meu avô e outras pessoas lá nunca ouviram falar em gripe espanhola, nunca ouviram falar. Mas hoje, com a Covid-19, não houve no planeta nenhum lugar aonde não tenha se usado máscara. Em todos os lugares, morreram pessoas da Covid-19, né? Ou, no mínimo, foram acometidos, né, da Covid-19. Ou seja, as dores de parto estão aumentando. As dores de parto estão aumentando. Então, amados, o fim do mundo, né, o fim do mundo propriamente dito, né, o fim de todas as coisas, vão pegar os nécios, aí, os ignorantes, né, aqueles que querem permanecer alheios, né, à palavra do Senhor, vão pegar esses de surpresa, mas os crentes não. A Covid-19 não pegou a igreja de surpresa. A gente estava esperando, como estamos esperando outras coisas ainda, né? Que quando chegar, vai ser assim vamos dizer assim, um rebuliço no mundo. Mas não para os crentes estão esperando. Por quê? Porque os crentes, o conhecimento do crente vem da palavra de Deus, e a palavra de Deus é revelação de Deus para a humanidade de capa a capa. Então não tem nada que está acontecendo aqui ou que vai acontecer que o povo de Deus não saiba. Por quê? Porque lê a Bíblia, porque se alicerça na palavra de Deus, porque tem a Bíblia como seu manual de fé e de prática de vida. Então, amados, por isso, né, o povo de Deus, os crentes são o povo mais sábio, sim, da cima dessa terra, entendeu? Ah, porque são arrogantes, paciência. Isso é fato, né? Contra fatos não há argumentos, né? O povo de Deus é o povo mais esclarecido, sim, porque sabe de antemão o que vai acontecer. Por quê? Porque Deus revela. Revela onde? Na palavra dele. E onde é a palavra dele? Na Bíblia Sagrada. Essa que tem na sua casa aí, e que infelizmente está aberta aí no Salmo 91, como se fosse uma espécie de talismã, né, para assombrar maus espíritos, do mesmo jeito que um pé de arruda, um pé de comigo ninguém pode, não sei o quê, põe a Bíblia no mesmo patamar. Mas a Bíblia não se presta a isso, não. A Bíblia é para ser lida, é para ser compreendida e é para ser aplicada na vida de todo aquele, né, que queira realmente ser sábio e que queira realmente a salvação que Cristo oferece para todos. Amados, a Bíblia, ela nos apresenta, né, vários benefícios, né, para a nossa sabedoria. Os benefícios aqui da sabedoria. Amados, entre os benefícios da sabedoria, daquele que busca conhecimento realmente na fonte, né, de todo conhecimento, que é a Bíblia Sagrada, a pessoa que passa a ter esse livro, né, como manual de fé e de prática de vida, ela passa a se preocupar, por exemplo, com a salvação, ela passa a pregar a Cristo para as pessoas e assim ela ganha almas, né? A pessoa que está alicerçada na palavra de Deus, ela se torna uma pessoa próspera. E próspera não quer dizer a pessoa ficar rica, não.
Não é ter muito, não, é ter sempre, né? Por exemplo, a pessoa está livre, por exemplo, do vício aqui, né? Quantas pessoas que trabalham, se esforçam, ganham dinheiro, mas com a mesma, com o sacrifício que elas têm ali para realmente ganhar seu salário, ganhar sua renda, ela pega e destrói tudo ali, é como se fosse um saquetel furado, né? Ela ali não tem constância nenhuma, então trabalha, ganha dinheiro, mas está sempre ali no aperreio, está sempre pedindo dinheiro emprestado, está sempre no cheque especial, devendo cartão de crédito, tudo. Por quê? Porque o vício, né? O vício leva tudo. Às vezes a prostituição, as noitadas, tudo. Então a pessoa que se aproxima, né, de Deus, ali que tem realmente a Bíblia Sagrada como seu manual de prática de vida, ela se afasta disso aqui. E se afastando disso aqui, ela agora tem condições ali de juntar um patrimônio, de investir o seu salário, né? De melhorar suas condições de vida, ou seja, se torna uma pessoa próspera, né? A pessoa também que lê a Bíblia, né? Que está ali, que se alicerça ali na palavra do Senhor, ela passa, por exemplo, a exercer o domínio próprio. Tipo assim, amados, no trânsito, né? Não vai sair buzinando qualquer coisa, tchan, tchan, gritando lá, né? Não, de maneira alguma, né? Ela vê aquela situação ali e tal, vai embora, né? Glória a Deus, vai embora, segue para o seu trabalho ali, para os seus afazeres. Por quê, amados? Porque nós somos advertidos a empregar esforços, né? Na busca da sabedoria. É fácil, não, porque nós devemos nos esforçar realmente para adquirirmos, né? Esses hábitos salutares e nos afastarmos desses hábitos aqui, que nos traz dano, né? Que nos traz prejuízo. Outra coisa, amados, aquele, né, que tem a palavra de Deus como seu manual de vida, ele é uma pessoa prudente, né? E o conceito aqui de prudência, né, segundo o dicionário de Wycliffe, esclarece que o termo hebraico arum, que é o termo hebraico usado para essa palavra, é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata. O que é uma pessoa sensata, amados? Essa figura aqui, ó, do equilíbrio, ó. 3 pesos, 3 medidas, né? Pessoa sensata, pessoa equilibrada. A Bíblia, amados, ela realmente nos traz a prudência dos justos, né? A prudência dos justos. Qual seria a prudência dos justos, né? Porque nós não devemos, assim, simplesmente chegarmos na igreja, né? Chegarmos ali em Jesus, mas não mudarmos, assim, a nossa vida, porque não é aquela coisa, assim, mas Deus me recebe, Deus me aceita do jeito que eu sou. Não existe isso. Deus não aceita você do jeito que você é, não. Porque se ele aceitasse, não precisava Cristo ter morrido, não precisava salvação. Cristo recebe você do jeito que você está, isso é verdade. Mas ele espera mudança, né? Vai, não peques mais. Para vocês terem uma ideia, né, o batismo de João Batista, que era o chamado batismo de arrependimento, né, arrependimento de pecado, pregava justamente essa prudência do justo, né? A mensagem de salvação em Cristo, ela não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão. Um exemplo disso está lá em Lucas capítulo 3, versículo 10 ao 14. João Batista, ao ali terminar de batizar umas pessoas, né? As pessoas, depois que foram batizadas, as pessoas perguntavam, o que devemos fazer então? Mas isso é uma pergunta interessante. Olha, aceitei Jesus, estou na igreja, o que eu devo fazer agora? Isso é muito importante, né? Então, essa pergunta aqui, as multidões perguntaram para João Batista. Essas multidões que foram batizadas ali pelo primo de Jesus, né? Então, João Batista respondia, quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Ou seja, a partir de agora, você tem o caráter de Cristo, você tem ali o Espírito Santo de Deus na sua vida, então não tem mais como você não se apiedar, né, com a necessidade do necessitado. Você não vai conseguir mais comer um prato cheio de comida vendo uma pessoa do teu lado com fome, né? Aquele que está em Cristo jamais não se incomodaria com uma situação dessas, né? Aí depois chegaram aqui alguns funcionários do Ministério da Fazenda, né, da época, e perguntaram, né, depois que foram batizados, perguntaram, e nós, mestre, o que a gente deve fazer? Ele diz, olha, não cobrem nada além do que lhe foi estipulado, ou seja, os impostos, né, que vocês vão cobrar, vocês cobram só o que a lei manda, nada além da lei, nada além de receber propina, entendeu? Receber o cafezinho, não sei o que, nada disso. Vocês cobram o que está na lei e acabou. Aí, amados, chegam os soldados, né, também perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratique extorsão,
nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Amados, é o seguinte, o policial, né, ele está ali como um defensor, né? Ele ali está como aquele que vai guardar a vida do outro, né? Então, é uma espécie, assim, de sacerdócio, a verdade é essa, né? Um soldado, né, um policial, ele teria ali tipo assim, a atitude ali de um sacerdote, né, de um sacerdote. Não pode ser um nome, né, assim, tipo, é muito ligado, né, em bens, em dinheiro. Por quê? Porque corre um risco grande de, uma vez que ele é possuidor de armas, né, ele praticar, por exemplo, extorsão. Porque qualquer pessoa, né, que chega alguém armado para ele, né, e pede ali, entre aspas, né, alguma coisa, essa pessoa vai dar, não porque quisesse dar, mas porque se sentiu constrangido, né, se sentiu com medo e deu. Isso é extorsão. Eu sei que a gente não pode, amados, de maneira alguma, eu estou aqui generalizando, né, mas a gente sabe que, infelizmente, no Brasil e no mundo, né, de uma forma geral, com exceção de muitos poucos lugares, policiais praticam extorsão, sim, né? Principalmente com comerciantes, né? Praticam extorsão e o comerciante fica ali acuado, né? E ele realmente ali tem que dar, né? Tem que entregar para ele. E outra coisa, o João Batista também falou o seguinte, olha, não acuse ninguém falsamente. Amados, olha, o testemunho de um policial diante de um juiz tem um peso muito grande. Então, sabendo disso, né, desse peso realmente que tem a palavra dele diante de um juízo, um policial ele tem que ter cuidado, né, com o que ele vai dizer, né? Ele não pode acusar ninguém falsamente, mesmo que aquela pessoa às vezes se comportou de forma inadequada, às vezes até falou alguma coisa, alguma palavra ali que atingiu o policial, tudo, mas ele não pode se levar pela emoção e tipo dizer algo que aquela pessoa não fez. Por quê? Porque não é uma pessoa qualquer que está falando ali, é um policial. Então, a fala dele tem um peso grande. Daí porque João Batista dizendo, olha, não acuse ninguém falsamente e contentem-se com o seu salário. Amados, a greve, por exemplo, de policiais, né, talvez o princípio seja esse aqui, ó, a proibição de greve, né, dos policiais. Os policiais não podem fazer greve. Por quê? Porque o policial ele tem que se contentar com o salário dele. Como eu disse aqui no início, né, é uma espécie de sacerdócio, né, a carreira policial seria, né, uma espécie de sacerdócio. É lógico, amados, que o policial tem família, tem despesa, tem tudo, mas o ideal seria que realmente aquelas pessoas que fazem um concurso, né, que vão realmente trabalhar com segurança pública, fossem pessoas assim que não precisassem necessariamente depender do próprio salário, né, para viver, porque seria uma espécie ali de munus público, né, seria realmente ali uma carreira, né, uma atividade assim, como eu disse, assim, mais de benefício, né, de se doar realmente à sociedade, né. Então, daí porque João Batista teve todo esse cuidado aqui, na hora de orientar os policiais que agora estavam na igreja. Amados, os benefícios, né, da prudência, né, da sabedoria, a Bíblia ela tem um livro, o livro de Provérbios, que ela é um livro só de sabedoria prática, né, para o nosso dia a dia. Tem ali, para toda situação, ali tem uma orientação, né? Entre eles, né, destaca, por exemplo, o autocontrole para não revidar a ofensa, né? Quantas vezes, amados, quantas vezes no trânsito, né, uma bobagem qualquer, a pessoa perde o controle e às vezes ali sai uma agressão e infelizmente até mortes, né? Por quê? Porque a pessoa realmente ali não tem aquele cuidado, né, de parar um pouquinho, pensar e de repente, quem sabe, tá ali meditando na palavra do Senhor, conhecer aquela orientação e assim não se entrar numa situação de dificuldades. Os benefícios aqui da prudência, amado, olha, a humildade, né, para não exibir conhecimento, a palavra humildade, ela vem de humus, né, de terra, baixo, né, uma coisa assim rente. A pessoa, quanto mais sabe, mais ela deve ser humilde, porque aquele, amados, que exibe conhecimento, ele é um boçal, a palavra é essa, é um boçal,
Aquela pessoa que chega vomitando conhecimento em cima dos outros é um boçal. E a palavra de Deus condena esse tipo de atitude, né? A palavra de Deus nos orienta, né, a tomar decisões assim, corretas, ou seja, não agirmos no impulso, esperarmos a noite passar, né? Diz que o travesseiro é um ótimo conselheiro. Espere uma noite passar, espere 2 noites passarem para agir. Você tomou essa atitude assim na ira, na raiva, mas espere um pouquinho, deixe realmente aquilo ali sintetizar um pouco dentro de você ali, para depois você realmente tomar a decisão, e não agir, amado, sem pensar, né? Para não agir debaixo de influência, né? Seja a influência de um conselho de um ímpio, seja a influência da ira, né? Daquele momento de ira, não faça isso. A Bíblia diz para você não agir durante a ira, né? Aliás, a respeito de ira, a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Mas isso aqui é o seguinte: todos nós, né? Todos nós, né? Tem hora que a gente perde a cabeça. Muitas das vezes a gente na igreja, né? A gente xinga tudo, assim, palavras torpes saem da boca da gente. Mas a Bíblia fala para a gente não deixar nossa ira se pôr com o sol. Por quê? Para não dar lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27, diz textualmente isso. Não deis lugar ao diabo, né? Não dê lugar ao diabo. Pare, pense, deixe passar uns dias, né? Deixe essa poeira baixar, aí sim você toma a decisão. Não tome uma decisão debaixo da ira, debaixo da raiva, porque você vai agir influenciado pelo próprio diabo. Tome cuidado com isso. Siga o que a palavra de Deus diz aqui, porque seguindo o manual da vida, você realmente não vai ser influenciado por algo ruim, no sentido quando você precisar ali tomar uma decisão, e às vezes uma decisão importante. Amados, o homem prudente, né, segundo a Bíblia, abalizado ali nos ensinos da Bíblia, ele tem boa reputação e alcança alta posição. Olha a situação aqui de José no Egito. É uma pessoa sujeita ao aprendizado e à correção. Ele não é soberbo, né? E quando ele erra ali, ele escuta o outro, ele sabe que o outro está com uma opinião melhor do que a dele, ele realmente se livra ali da soberba. Ele se desvia do perigo, né, por meio de soluções antecipadas. Por exemplo, amados, por que eu tenho que enfiar o dedo na tomada? Se alguém já estudou, né? Se alguém já conheceu ali e diz que ali tem uma corrente elétrica, que aquele choque pode matar. Então, se é recomendado, por exemplo, que você esteja com a sandália de borracha, na hora que você vai lidar com alguma coisa de fiação, alguma coisa assim, por que você não vai usar isso? Alguém já estudou, alguém já sabe que a borracha neutraliza ali o choque elétrico. Por que você vai se expor a situação de risco quando já tem uma solução para aquilo ali? Então, se expor a um risco sem necessidade não é ser sábio, não é ser corajoso, é ser irresponsável, né? Quem se expõe a um risco sem necessidade é um irresponsável, não é um sábio, não é um corajoso, muito pelo contrário. A conclusão aqui, amados, a conclusão diz, né, que a Bíblia é um guia seguro, tá lembrado da palavra-chave que era guia, né? A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Não tem erro, você seguindo pela Bíblia, amado, siga a Bíblia e o seu destino ali, você vai ter uma vida boa aqui na terra e no final da sua vida aqui na terra, você terá uma vida melhor ainda ali no céu. Então, amados, o texto sagrado, né, aponta para Cristo, né? Toda a Bíblia aponta para Cristo, daí porque a vida é excelente aqui e lá, porque Jesus Cristo veio para que tenhamos vida e vida com excelência, né? Vida com abundância, porque não basta só respirar, não basta só estar andando, tem muito cadáver aí andando, mas já está morto, né? Já estão mortos aí realmente. Então, amados, a Bíblia, ela é o único caminho, ela é o único livro, né, que leva à verdadeira vida. Por quê, amados? Porque toda a Bíblia gira em torno disso aqui, olha, dessa passagem aqui. Aliás, essa passagem é chamada o textuário da Bíblia. Aqui está o resumo de toda a Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, como está lá em João 3, versículo 16, o textuário da Bíblia. Então, leiamos a Bíblia para sermos sábios, pratiquemos a Bíblia para sermos santos, né? E vamos crer na Bíblia para sermos salvos. Amém, meus amados? Que Deus vos abençoe e que Deus vos guarde no nome de Jesus. Vamos continuar aí andando como
filhos da luz, né? Porque é assim que diz a palavra. Vamos obedecer a palavra do Senhor, vamos temer realmente a Deus, né? Receber essa sabedoria que Ele nos oferece, porque assim seremos o que diz aqui a palavra em Efésios 5, versículo 8, os verdadeiros filhos da luz. Amém, meus amados? Que Deus vos abençoe e que Deus vos guarde em nome de Jesus. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, faça seu comentário e se inscreva no nosso canal. Amém? Deus vos abençoe e Deus vos guarde.